Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, mais um vídeo, me acompanhe até o final, essa edição está quentíssima. Amigos, vamos falar aqui sobre a concessão do Maracanã. O Vasco entrou na parada para administrar o complexo do Maracanã. Vamos falar aqui sobre a festa que está sendo programada para o dia de hoje lá no Aeroporto Internacional de São Luís. O Maranhão vai ficar pequeno para receber o Vasco da Gama. A gente não sabe como que a Polícia Militar vai fazer o esquema para receber quase 2.000 vascaínos lá no Maranhão hoje. E é o seguinte, o Vasco muito perto do G4, vamos falar muito sobre isso. E as tretas, hein, meus amigos? Ontem foi a noite das tretas. O Douglas Luiz, ex-atleta do Vasco da Gama, nossa cria, bateu boca com o Neto. E o Edmundo, hein? Edmundo levou uma resposta do Romário. Romário chamou ele de bundão, se é que você me entende. E o seguinte, o Romário hoje até já colocou TBT, falou que sempre vai ser o bobo da corte e fez outras críticas aí ao Edmundo. E é o seguinte, gente, situação de reforços aí para 2022. Torcedores.com trouxe aí uma entrevista aí com o Dedé. O Dedé falou aí sobre a possibilidade de jogar no Vasco da Gama em 2022. Perfeito, pessoal? Então vamos lá para o vídeo não ficar longo. Galera, com relação à situação aí da concessão do Maracanã, o governo do estado do Rio de Janeiro convocou audiência pública para o dia 27 de outubro. Perfeito? O Vasco demonstrou interesse em participar aí do edital e ficar aí com a nova concessão do Maracanã. O Vasco até poderia fazer uma parceria aí com o Flamengo, para os dois administrarem juntos, conforme o Flamengo fazia com o Fluminense. O atual presidente, o presidente fake, Jorge Salgado, tem se encontrado bastante com Rodolfo Landim para poder fechar esse acordo aí, uma vez que o Flamengo não está tendo condições de arcar aí com todos os gastos do Maracanã sozinho. Perfeito? Torcedor do Vasco, o que vocês acham aí sobre o Vasco administrar o complexo Maracanã? Vocês fariam parceria com o Flamengo? Estranho, né? Bom, deixa aí nos comentários. E meus amigos, hoje é dia de lotar o Aeroporto Internacional de São Luís. O Vasco da Gama treina agora na parte da manhã, almoça aqui no Rio e viaja na parte da noite. O Vasco deve chegar lá por volta de 11 horas, 10h30 da noite no Aeroporto Internacional de São Luís. E é o seguinte, vai ter festa, cerca de 2.000 torcedores. Polícia Militar do Maranhão está até preocupada aí com esse esquema de segurança. Todo um protocolo sendo adotado aí por conta aí do Covid-19. Torcida do Vasco simplesmente vai dar show. E é o seguinte, o torcedor está empolgado. A 29ª rodada começou excelente para o Vasco. Avaí perdeu ponto, Goiás perdeu ponto. Tem o jogo amanhã de Botafogo e CRB no Engenhão. O Vasco pode ficar a 2 pontos do G4 e é impossível segurar a galera nesse momento, né, pessoal? E o Vasco da Gama, aí do nosso Fernando Diniz, entusiasmado,
Fernando Diniz está com uma campanha aí de 73% sob o comando do Vasco da Gama. 15 pontos disputados, 5 jogos aí jogados e o Diniz tem 11 pontos. Perfeito, pessoal? A gente não deve ter muita novidade. A escalação do Vasco da Gama não deve passar disso. Vanderlei, Léo Matos, Graça, Castan, Riquelme, Bruno Gomes, Marquinhos Gabriel, Nenê, Morato, Peck e Cano. Não deve fugir disso. Se fugir, é a situação do Andrei, que voltou a treinar ontem com bola. Mas o time deve ser esse mesmo. Léo Jabbar não terá condições de jogo. O Sarrafiore aí vai passar por uma cirurgia. Miranda sem previsão para retornar. E o Michel, a gente nem conta mais com ele. Mas o destaque mesmo do treinamento de ontem foi o MT. O MT mudou a postura dele. Deixou de morar com o Juninho, pediu para morar em São Januário e o cara parece que agora está afim, foi reintegrado aí à equipe principal do Vasco da Gama. Mas, meus amigos, é o seguinte, hein? E ontem as tretas que a gente teve. Primeiro, o craque Neto falou que o Douglas Luiz não joga nada, que o Aston Villa, clube o qual o Douglas Luiz atua, é fraco e que ele não deveria ser convocado. Aí o Douglas, o que ele fez? Falou que o Neto nunca jogou em lugar nenhum, inclusive chamou o Corinthians de pequeno, né? O Neto nunca jogou em lugar nenhum e disse, não sei quem é que te deu esse apelido aí de craque, né? Cara, isso viralizou bastante mesmo. Mas a maior das tretas, e ainda está repercutindo nessa manhã, foi do Edmundo. Edmundo tentou tirar sarro aí do Romário. O Romário é um cara que não leva desaforo para casa e o Romário chamou ele de bobo. Falou que ele continua com a mesma babaquice. Chamou o Edmundo de cuzão e ainda disse no dia de hoje que ele é um dos responsáveis pelo fato do Vasco estar nessa situação difícil politicamente, porque sempre que se manifestou aí do lado de pessoas erradas, segundo o próprio Baixinho Romário, que publicou um vídeo hoje lá no seu Twitter, né, chamando o Edmundo de bobo da corte. Bom, com relação aqui à situação de Dedé. Dedé deu uma declaração lá nos torcedores.com, depois vocês podem conferir por lá, e é o seguinte, o Dedé falou que recebeu propostas aí de alguns clubes do futebol brasileiro da Série A. Ele teria sido procurado pelo Corinthians, pelo Santos e por 2 clubes aqui do Rio de Janeiro, o Flamengo e o Fluminense. Ao ser perguntado sobre o Vasco da Gama, o Dedé falou: não recebi propostas, estive lá no Vasco, mas não chegou nada do Vasco. Se mandarem a proposta, eu vou avaliar junto com os meus empresários. Essa foi a resposta aí do Dedé. Então o Dedé, ele próprio, não descarta a possibilidade de 2022 vir jogar no Vasco da Gama. O futuro do Dedé segue em aberto. O Dedé continua treinando lá no Volta Redonda, utilizando as estruturas do clube aí que o revelou para o futebol. E a gente aguarda, quem sabe a gente vê o Dedé aí com a camisa do Vasco no próximo ano. E torcedor do Vasco, você gostaria de ver o Dedé ou não com a camisa do Vasco da Gama? O tempo do Dedé já passou? Bom, deixem aí nos comentários. E é o seguinte, pessoal, se inscrevam aqui no canal, deixem o seu like e, por favor, ativem o sininho. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!